Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre. Novamente, nesta segunda-feira, estamos retornando para hoje fazermos novamente o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos falando do capítulo 4, da pluralidade das existências. E hoje nós vamos falar da encarnação nos diferentes mundos. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, como sempre fazemos, vamos fazer uma prece para dar o início, porque é muito importante ao fazermos uma prece, estamos trazendo para junto de nós os nossos irmãos, mentores, amigos, aqueles que vão nos intuir, que vão nos assessorar durante a permanência desse estudo. Então, assim, nós vamos fechando os nossos olhos e vamos nos acomodando com tranquilidade onde nós estamos e vamos elevando o nosso pensamento e vamos buscando a figura meiga, iluminada do nosso querido e amado Jesus. Jesus, com suas mãos estendidas sobre cada um de nós, deixa fluir das suas mãos uma energia positiva que vai envolvendo o nosso espírito, envolvendo o nosso corpo físico, envolvendo o ambiente onde nós nos encontramos. É a paz de Jesus chegando em cada um de nós para nos trazer tranquilidade, confiança e fé nesse trabalho que vamos, nessa noite, desenvolver, que é o nosso estudo. E assim, então, envolvidos por esta paz que nos une nesse instante, é que nós vamos, então, dar início ao nosso estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, nós vamos hoje, então, falar do capítulo 4. Então, é encarnação dos diferentes mundos. E nós vamos iniciar, então, na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 173, e Kardec, então, faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade, ou de verdade, né? E diz o seguinte: a alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro, ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo. Aí nós buscamos lá, através do Espírito Miramês, que ele relata com mais assim propriedade a resposta do Espírito da Verdade, né? Então, ele diz assim: certamente que podeis viver em mundos diferentes do que estáis vivendo, quando Deus achar conveniente. No entanto, o mais certo é que terás muitas reencarnações no mundo em que estás, até que as experiências acumuladas sejam o suficiente para te ascender a outro mundo. Então, qual é a resposta que é dada? Que, na realidade, a gente pode viver em mundos diferentes do que estás vivendo, quando achar conveniente. No entanto, o mais certo é a gente ter várias reencarnações nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, quando Deus achar conveniente, quando nós atingirmos até que as experiências acumuladas sejam suficientes para te ascender a outro mundo. Então, quando nós vivenciarmos todas as experiências no mundo em que estamos habitando, hoje, por exemplo, estamos habitando a Terra. Então, quando nós completarmos
o ciclo necessário dentro da nossa evolução em que a Terra comporta, então nós poderemos passar a outros mundos, né? Por isso que ele fala assim, quando Deus achar conveniente. Quando Deus achar conveniente, nada mais é do que cumprimos então a nossa tarefa, fizemos então o nosso sacrifício, o nosso esforço para chegarmos à evolução que a Terra permite. Daí então a gente pode então passar para os outros mundos, mas poderemos sim reencarnar, continuar reencarnando várias vezes no mesmo planeta. Aí o Meiramês continua dizendo, mesmo assim podes voltar ao mundo que deixastes como missão para ajudar aos que ficaram. Essa é a lei da fraternidade, onde a luz clareará as trevas. Olha que interessante. Mesmo depois de nós termos atingido o grau máximo de evolução da Terra ou do planeta em que nós estamos, a gente pode voltar sim. De que forma? Voltar em forma de missão, que diz assim, para ajudar aos que ficaram. Essa missão, muitas vezes, pela evolução que os espíritos conseguem, então eles estão acima daqueles que ainda estão mais inferiorizados. Então os espíritos pedem para voltar em missão. Para quê? Para desenvolver a lei de fraternidade, que diz, onde a luz clareará as trevas. O que quer dizer isso, a lei de fraternidade, onde a luz clareará as trevas? É que esse espírito já que vem em missão, ele vem para quê? Para ajudar, para contribuir, para colaborar na evolução daqueles que aqui ficaram. E clarear as trevas nada mais é do que? Do que trazer a paz, trazer a harmonia, trazer amor, né? Então, aí vem clarear aquelas trevas que nada mais é do que a falta de luz, a falta do conhecimento, aqueles que aqui ficaram, né? Então, por isso que diz aqui da lei da fraternidade. Continuando, Miramês disse, a lei das vidas sucessivas nos dá muita esperança. É capaz de nos levar à crença mais forte na justiça de Deus, mostrando aos espíritos que somente recebemos o que merecemos para o despertamento espiritual. Se tivéssemos uma só existência na Terra, como muitos afirmam, onde estaria a justiça da divindade ante a nossa posição como os filhos de Deus? Então, só é possível a reencarnação. Por quê? Porque é através das sucessivas reencarnações, é que nos traz a esperança, que ela é capaz de nos levar à crença mais forte na justiça de Deus. Por quê? Porque Deus, sendo justo, apesar de nós sermos criaturas ignorantes, que erramos muito, Ele nos dá essa oportunidade da reencarnação. Para o quê? Para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, né? E como os muitos dizem que só existe uma vida, só existe uma vez essa nossa vida, então como é que a gente poderia dizer que Deus era justo, né? Porque muitas vezes um vem numa situação mais inferiorizada do que o outro, um é mais abastado do que o outro tem mais facilidade de vida, enquanto outros é em sofrimento total. Então, através das reencarnações, Deus permite que nós fazemos os nossos ajustamentos, né? Ora nós viemos de uma forma, ora nós viemos de uma outra forma, né? Ora com poder, ora sem poder, mas o que é? É a justiça de Deus, por isso que diz, capaz de nos levar à crença mais forte na justiça de Deus, mostrando aos espíritos que somente recebemos o que merecemos para o despertamento espiritual. Então, o que quer dizer tudo isso aqui?
que à medida que nós vamos elevando, à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos compreendendo mais a justiça de Deus, de que o que plantamos é o que vamos colher, o que merecemos é o que nós realizamos, então essas sucessivas reencarnações nos faz compreender melhor aquilo que Deus preparou para nós, ou seja, a sua justiça. Aí continua dizendo, as mudanças de corpos em posições variadas no mundo é que podem trazer a alegria de viver e nos mostrar um Deus todo de amor e justiça. Interessante, né? Quando ele diz aqui que as mudanças de corpos em posições variadas, ou seja, porque nós não podemos vir somente numa condição, por exemplo, vem só feminino ou vem só masculino, né? Então ele nos oferece corpos, né? Para que nós viemos, ora, feminino para as experiências das qualidades femininas, das obrigações femininas e das responsabilidades femininas. Ora, nós vemos em corpo masculino também para isso, para as responsabilidades, para os deveres, né? Para o enfrentamento daquilo que, como masculino, você tem que vir. Então, essa condição, como eu disse, essas mudanças de corpos em posições variadas no mundo, é que traz a alegria de viver. Ou seja, você tendo uma variação nas suas encarnações, você vai conseguindo absorver tudo aquilo que é necessário na sua vivência. Alegria de viver, como também passamos por sofrimentos que também nada mais são do que experiências necessárias para o nosso burilamento, para a nossa melhora, para o nosso crescimento, né? E aí continua dizendo, a imensidão dos mundos que circulam nos espaços nos dá uma ideia de que o Todo-Poderoso não iria fazer tudo isso somente como demonstração de poder, sem outra utilidade. Então, Deus jamais faria mundos para que nós pudéssemos viver experiências diferentes à toa, né? Jamais Deus faria isso conosco. Ele deu para nós essa oportunidade, para quê? Para que nós pudéssemos ter o crescimento. Então, uma razão de Deus criar vários mundos não foi apenas para demonstrar o poder que ele tem de criar, mas sim a utilidade dessa criação. Por quê? Porque é por esses mundos que nós adquirimos experiência em cada mundo que nós passamos, né? Então, dentro desta pergunta 173, ele fecha aqui com essa colocação que o Meramês diz, que a criação de vários mundos não é apenas e tão só demonstração do poder de Deus, mas sim de uma grande utilidade que dentro da nossa evolução ele vai crescendo à medida que nós vamos trocando de mundo até nos tornarmos seres perfeitos. Então aqui a pergunta 173, ela encerra com essa colocação aqui do Meramês. Aí o Kardec vem então para a pergunta 174 e faz o seguinte questionamento para o Espírito da Verdade. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Então ele está perguntando se você viver na Terra novamente, estava na Terra, voltar na Terra, vir voltando na Terra, se constitui uma necessidade. O Meramês, então, responde complementando ou melhorando, não, explicando melhor a resposta dos Espíritos que disseram, não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Olha que pergunta interessante que foi feita aqui para o Espírito Verdade. Se tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Eles responderam que não. Porque assim, se eu não conseguir progredir da maneira que tem que ser progredido nesse planeta, que é o nosso planeta Terra hoje,
Ele diz assim: podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a terra e que talvez esteja até pior do que a terra. Então nós poderemos então ir para mundos tal qual a terra ou mais inferior do que a terra. Por quê? Porque ali as experiências, né? As experiências que nós vamos ter que enfrentar, talvez sejam experiências aonde exige-se muito mais para o nosso que nós possamos conquistar entendimento. Então, por isso que nós muitas vezes, de repente, não é que nós vamos regredir na nossa evolução onde nós chegamos, mas sim que nós teremos, talvez, em mundos mais inferiores do que a Terra, situações um pouco até mais difíceis para que nós pudéssemos valorizar um pouco mais naquele mundo em que nós estávamos. Vamos imaginar que estivermos na Terra e iríamos para um mundo um pouco mais inferior do que a Terra, então as dificuldades são maiores, então aquele pouco que nós crescemos, nós vamos então valorizar mais e procurar nos melhorar, nos tornarmos melhores ainda, né? Então nós podemos sim ir para um outro mundo pior do que a Terra. Então, não constitui uma necessidade você estar voltando para a Terra. E aí continua dizendo: se o espírito não acompanha o progresso do mundo em que se encontra encarnado, deve passar a outro que lhe sugere melhor aprendizado. Então, nada mais é do que aquilo que estou acabando de falar. Como é que vai sugerir o melhor aprendizado? Vai ser através do quê? Através daquilo que vai ser imposto para nós dentro daquele mundo, que de repente uma outra maneira de a gente ter esse aprendizado que nós estamos constantemente buscando para o nosso crescimento. E aí diz aqui, continua dizendo: herdam a terra somente almas compatíveis com o progresso dela. Os mais atrasados, bem como os mais evoluídos, deverão procurar mundo da sua afinidade. Os mais evoluídos poderão voltar aqui em missões, em altos trabalhos, onde a educação é a finalidade e o amor o anseio da vida. Então ele diz para nós o quê? Quem vai herdar a terra? Somente aquelas almas compatíveis que conseguiram chegar à evolução da terra, né? Então, aqueles que vão permanecer na terra são aqueles que, de repente, conseguiram, herdam a terra somente almas compatíveis com os progressos da terra. Então, quem pode estar na terra? Somente aqueles que já conseguiram ter condições de aqui permanecer. E aí ele diz que os mais atrasados, bem como os mais evoluídos, deverão procurar mundos da sua afinidade. Então, mesmo aqueles, os mais atrasados, eles estarão aonde? Em mundos também, em mundos, não é imundos não, gente, em mundos mais atrasados, de acordo com a qualidade da evolução daqueles mais atrasados. Em contrapartida, os mais evoluídos deverão procurar os mundos também à altura da sua evolução. Mas estes mais evoluídos poderão voltar aqui, né? Também em que condição? Na condição de missionários. E diz aqui para nós, em altos trabalhos, onde a educação é a finalidade e o amor, o anseio da vida. O que é importante na nossa evolução, né? É a educação espiritual. É o crescimento espiritual, né? Porque quando nós crescemos espiritualmente, como ele diz aqui, que aqueles missionários, eles vêm trazer missões em altos trabalhos. Esses altos trabalhos nada mais são do que desenvolver a educação espiritual para aqueles que ali estão necessitando de conhecimento. Por exemplo, nós hoje que estamos aqui na Terra, através dessa gloriosa doutrina, né? A doutrina dos Espíritos, o que nós estamos fazendo? Estamos aprendendo
Estamos aprendendo através do quê? Dos livros. E quem é que traz esses livros para nós? São espíritos já mais evoluídos e que trazem para a gente o conhecimento. E através do conhecimento a gente vai desenvolvendo o quê? Uma das finalidades que diz aqui, o amor é o amor, o anseio da vida. Todos nós sabemos que a maior vamos dizer assim, aquilo que mais nos traz tranquilidade, paz e harmonia, nada mais é do que o amor. Então, é o anseio da vida, é exatamente a gente estar pautado no amor. Aí ele continua dizendo, o globo terrestre está próximo de passar por certas transformações e deverão ficar ocupando a terra somente espíritos desejosos de melhorar. Os outros passarão para mundos compatíveis com suas necessidades, com o grau de conduta moral em que se encontram. Essa é a justiça, é o próprio amor que dá a cada um o que realmente merece. Grande parte da humanidade deverá passar para por mundos inferiores por dormirem diante da voz do Evangelho. Então, reforçando aquilo que nós já havíamos falando, né? Que somente espíritos desejosos de melhorar ficarão aqui na Terra. E os outros passarão para mundos compatíveis, né? Já falamos sobre isso. E aí diz assim, essa é a justiça, é o próprio amor que dá a cada um o que realmente merece. Então, de acordo com o grau de amor que nós temos, de acordo com o grau de amor que nós conquistamos, é que vai determinar em que mundo nós vamos ficar. Os mundos melhores, de acordo com o amor que já conseguimos conquistar, vamos estar. De acordo com o amor que menos conseguimos, também vamos habitar mundos que também ainda estão propensos a nos receber dessa forma. Ele diz que grande parte da humanidade deverá passar por mundos inferiores, por dormirem diante da voz do Evangelho. Então, isso aqui é reforçando aqueles que, de repente, não têm o conhecimento ou não colocam em prática aquilo que são os ensinamentos de Jesus, que diz aqui, por dormirem diante da voz do Evangelho. Por que dormirem diante da voz do Evangelho? Porque os ensinamentos estão aí a cada dia para que nós possamos absorvê-los, para que nós possamos colocá-los em prática. Mas se nós assim não o quisermos, o que acontece? É a colocação que diz assim, nós estamos dormindo diante da voz do Evangelho. Então, essa nossa dormência em não aprender, em não crescer, em não absorver os ensinamentos do Evangelho, é que vai fazer com que nós, então, possamos passar para mundos mais inferiores. E continua o Meramês dizendo, a doutrina dos Espíritos vem alertando todo o rebanho sobre a necessidade de mudanças morais, de estudos espirituais, e vem afirmando e vivendo através de muitos missionários que fora da caridade não há salvação. Então, a doutrina, essa nossa doutrina, bendita doutrina dos Espíritos, ela de há muito vem alertando o rebanho. Rebanho somos nós, aqueles seres que estão aqui nesse nosso planeta, né? Alertando a todo o rebanho sobre a necessidade de mudanças morais e estudos espirituais. Olha que interessante. Mudanças morais e estudos espirituais. Então, de há muito, vem trazendo essa doutrina, vem trazendo para a gente tudo isso. E o que a gente observa muito, e principalmente agora, nesse momento em que estamos passando por essa pandemia. O que está acontecendo? Todo mundo agora pedindo a Deus, a Jesus, proteção, oração, mas de há muito as religiões, não vamos dizer só o espiritismo, mas as religiões têm trazido os ensinamentos de Jesus através dos evangelhos. E quanto, como ele diz assim, que muitos a necessidade de mudanças morais. Então, ninguém, não vamos dizer ninguém, que é uma palavra genérica, não funciona. Mas muitos de nós não nos interessávamos por estarmos junto a Deus, junto a Jesus, pegar os seus ensinamentos,
absorver os seus ensinamentos. Então, todas as doutrinas, as religiões vinham falando. E hoje nós vemos que quando a situação ela se torna um pouco mais pior, quando a situação passa a ser desesperadora, é aquela história: quando eu estou bem, eu não preciso de Deus, né? Muitos falam assim: eu não preciso nem de Deus, né? Porque minha vida está tão boa, está tão bem, que eu nem preciso de Deus. Pois aí é que nós precisamos de Deus. É aí é que nós temos que sempre agradecer por tudo aquilo que Ele nos dá, por tudo aquilo que Ele nos oferece de conforto, de saúde, de bens, que nos traz o conforto, traz a alegria, não é? Então, por isso que está dizendo aqui que já muitos espíritos vêm alertando, né? E vem afirmando e vivendo através de muitos missionários que fora da caridade não há salvação. Então nós sabemos que não é fora da igreja, é fora da caridade que não teremos a salvação. Qual é a salvação? A salvação é exatamente a nossa evolução espiritual, que nós vamos deixando de ter todos aqueles erros, todas aquelas coisas ignorantes que nós trazíamos, e através da caridade que nós vamos desenvolvendo, vai vindo a nossa salvação. A salvação do quê? A salvação do nosso espírito em sair daquela situação de inferioridade e começar a crescer em superioridade espiritual. E aí, então, ele vem dizer para nós: o nosso grito do mundo dos espíritos é para os que já se encontram acordados para a verdade. Trabalhem conosco, criando meios e desenvolvendo métodos de educação dos homens e dos espíritos a eles ligados, para que a paz se estabeleça na terra, mesmo no seio de grandes conflitos. Olha que interessante. Os espíritos estão dizendo para nós que o grande grito do mundo dos espíritos é para que já aqueles que se encontram acordados para a verdade, que aqueles que já conseguiram compreender, conseguiram entender a mensagem dos Espíritos, eles estão pedindo para que todos esses que já têm esse entendimento, que venham e trabalhem junto com eles. Então, é aquilo que nós devemos fazer, né? Estamos aprendendo, estamos. Então, vamos fazer parte também de toda essa equipe de espíritos que nos auxiliam, que nos ajudam. Para quê? Para que nós possamos também auxiliar os nossos irmãos que ainda estão na ignorância. Então ele diz assim: para que a paz se estabeleça na terra, mesmo no seio de grandes conflitos. Sabemos que a terra ainda é um planeta de expiações e provas. E por esse motivo não é só o amor que tem aqui na terra, ainda existe também o mal. Mas ele está convocando a todos nós que juntamente com eles nós possamos também ajudá-los. E aqui então encerra a pergunta de número 174. E aí a pergunta agora de número 175, que também Kardec vai fazer ao Espírito da Verdade. Então diz assim: haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Aí ele diz assim: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer caso em que se progride ou como em qualquer planeta. Então, vantagem particular não tem. A única vantagem, que inclusive já foi embutido nas outras perguntas, é você vir em missão. E aí tem uma subpergunta que diz: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Resposta também dos espíritos. Então a pergunta é: será que não era mais feliz você continuar só na condição de espírito? Aí o espírito de verdade responde: não estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Então, nós sabemos que uma das causas de nós buscarmos a evolução é exatamente quando nós estamos reencarnados. Então, se nós ficássemos aqui na condição só de espírito, a evolução que nós já teríamos, o que ia acontecer? Ela ficaria estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Então,
não se deve ficar, então, na condição só de espírito. É necessário, então, a reencarnação. Diz assim: não há vantagens para o espírito em permanecer na Terra, se ela não lhe oferecer meios compatíveis com a sua evolução. Então não adianta nós ficarmos aqui como espíritos se ela não dá condição nenhuma para que a gente evolua. Então estamos aqui, nós sabemos que na Terra existem várias legiões e legiões de espíritos desencarnados. Então nós estamos aqui só na condição de espírito, nenhuma coisa, se não é para nos oferecer algo, não compensa a gente permanecer na Terra. Ele diz: consideramos uma felicidade os espíritos herdarem a terra e nela permanecerem como oportunidade sagrada de consolidar o bem dentro da alma. A melhor vantagem para a alma é a autoeducação em todos os sentidos, é o aprimoramento constante e compreender o sentido do Evangelho como força educadora dentro das criaturas. Então, qual é a vantagem? De repente, aqui, a melhor vantagem para a alma, quando nós estamos aqui, de repente, em corpo, né, encarnado, é a autoeducação em todos os sentidos. Então, se nós aproveitarmos a nossa encarnação, como ele diz assim, a educação em todos os sentidos, é o aprimoramento constante e compreender o sentido do Evangelho como força educadora de todas as criaturas. Então, qual é aqui a instrução? Encarnados, nós devemos aprender tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa educação espiritual e o comportamento de que nós estamos no mundo ainda de expiações e provas, mas que nós procuramos buscar sempre o amor como fonte renovadora para que nós possamos crescer. Cada espírito deve ser o que é e procurar melhorar todos os dias. Então, como cada um de nós aqui encarnados, nós devemos o quê? Procurar a nossa melhora todos os dias. Todos os dias para o nosso crescimento. Mas ele diz aqui, faz uma ressalva interessante também aqui. Mas enquanto criticar os outros, enquanto ver o mal somente em seus irmãos em caminho, não passa de um simples ser que pensa, mas não entende ainda os dons que recebeu de Deus para a própria felicidade. Então, olha que interessante o que Miramês diz aqui, né? Mas enquanto criticar os outros, enquanto ver o mal somente em seus irmãos em caminho, e nós não passamos de um simples ser que pensa, mas não entende ainda os dons que recebeu de Deus para a própria felicidade. Então, enquanto nós tivermos ainda aquela mania de criticar, de julgar e de apontar os defeitos alheios, que diz aqui, nós não passamos de um simples ser, nós somos ser pensante? Somos sim, mas ainda não entendemos o dom que Deus deu para nós, para a nossa própria felicidade. Então, o que nós temos que buscar? Buscar aquilo que Deus nos deu, que é a condição de sermos criaturas que recebemos o dom de verificarmos o quanto nós temos que desenvolver da fé, do amor, da perseverança, da indulgência, da paciência. Enquanto nós não buscarmos todas essas virtudes, como ele diz, um simples ser que pensa, mas que infelizmente ainda não está fazendo aquilo ao qual nós estamos destinados. Não deve esquecer de orar e vigiar, para não caíres em outras tentações, disse o Senhor. Olha que interessante. Não deves esquecer de orar e vigiar, para não caíres em outras tentações. O que quer dizer isso? Não deves, deixar esquecer de orar. Por quê? Porque a oração, gente, é o bálsamo que nos fortalece, é o bálsamo que nos traz
forças necessárias para nós superarmos as dificuldades, superarmos os sofrimentos, superarmos as dores, e é isso que nos faz com que nós tenhamos um elo de ligação com o plano maior, com Deus e com Jesus, né? E também, que diz assim, vigiar. Vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos comportamentos, para que nós não possamos cair em tentações, que são essas tentações que nos tiram do caminho do bem e do amor. Estamos sempre caindo nas tentações, até aprendermos a necessidade do bem e do amor, vibrando em nossas vidas permanentemente. A humanidade é a condição poderosa na vida de quem deseja subir com honestidade espiritual. Então, a gente, infelizmente, estamos sempre caindo nas tentações, até o ponto de nós percebermos que essas tentações só vêm impedir o nosso crescimento espiritual, impedir a nossa evolução espiritual. A hora que nós entendemos que essas tentações são coisas maléficas na nossa vida, aí então nós mudamos de comportamento. E finalizando, ele diz que a humanidade é a condição poderosa na vida de quem deseja subir com honestidade espiritual. O que ele está dizendo aqui para nós? Que enquanto humanos encarnados, é a oportunidade que nós temos nas encarnações de podermos, então, subir com honestidade espiritual, ou seja, com o aprendizado espiritual para a nossa melhora, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Aqui então, queridos irmãos, nós encerramos as 3 perguntas dessa noite, da 173 até a 175. Espero que todos tenham entendido. Esperamos que esse nosso estudo dessa noite realmente venha nos trazer informações as quais vai trazer para nós melhora no nosso conhecimento. E para encerrar, nós vamos fazer também uma outra prece de encerramento desse nosso estudo da noite. Então nós vamos novamente fechar os nossos olhos e novamente nos abraçando fraternalmente como verdadeiros irmãos, elevando nosso pensamento até o nosso querido e amado Jesus, e vamos dizendo: Senhor Jesus, obrigado, mestre amigo, por permitir estarmos todos unidos nesses momentos que desenvolvemos o nosso estudo, a presença desses nossos companheiros, mentores, amigos, que nos intuíram para que nós pudéssemos fazer essa exposição. Que essa tua paz, Senhor Jesus, possa ser sempre o guia da nossa vida, que nos oferece tranquilidade, que nos oferece harmonia. Pedimos então também, Senhor Jesus, nesse momento, aproveitando essa paz que nos envolve, pedimos que essa sua paz também, Senhor Jesus, chegue a ter todos aqueles hospitais, todos aqueles locais de sofrimento, de dor, para que os mensageiros de luz, médicos, enfermeiros, Senhor Jesus, também possam levar a esses nossos irmãos em sofrimento tudo aquilo de bom que eles necessitam para suas melhoras, para saírem dessa situação aonde familiares, amigos, pessoas ligadas a todos esses nossos irmãos também recebam a tua paz e o teu amor. Senhor Jesus, mentores, amigos, instrutor do plano espiritual, o nosso agradecimento por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em teu nome. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz, Senhor Jesus, permaneça no nosso íntimo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus.